partir de agora, a sua história de vida, com Maurício Fusco. Olá pessoal, olá Carlos, aquele abraço. Estamos chegando para mais uma apresentação, para mais uma edição da sua história de vida, aqui dentro do Show do Gigante. Olha, você sabe que a Difusora tem um timaço de campeões, não é? Aqui uma equipe sensacional, a gente trabalha aí com muito carinho, com muita alegria, para levar até você uma programação de primeira linha, uma programação de qualidade. É um timaço. E para você participar da sua história de vida é muito simples, é muito fácil. Você manda um e-mail para o meu e-mail particular. Esse e-mail, gente, é exclusivo para recebermos as suas histórias, para que a gente possa contá-las aqui no ar, dentro do Show do Gigante, aqui na Difusora 1010, o primeiro amor da cidade. Para você participar, então, você vai lá no e-mail fusco1571@gmail.com. Vou repetir para você, fusco1571@gmail.com. E olha, meu amigo, minha amiga, se você perder a nossa história, perder algum programa, você pode ir lá no YouTube, no meu canal no YouTube, que é Maurício Fusco @oficial. Tudo junto, Maurício Fusco @oficial. Você vai lá pro YouTube, que lá você vai ver todas as nossas histórias contadas por nós, estão lá no meu canal no YouTube, para você ouvir se você perder algum programa nosso, se você perder alguma participação dos ouvintes aqui na sua história de vida. Então você vai lá, YouTube, Maurício Fusco @oficial. Maurício Fusco @oficial é o meu canal no YouTube. Bom, vamos lá então, vamos à história de hoje. A história de hoje, gente, ela traz o título Você tem fé? Está no ar a sua história de vida. Meu amigo Maurício Fusco, a vida é um ciclo. Não, eu não quero que isso caia no lugar comum. Não quero. A vida, ela é um ciclo mesmo, de verdade. E você sabe que o grande dever e a maior dificuldade do ser humano é entender quando um ciclo começa e quando um ciclo termina, quando o momento novo aparece e quando esse momento vai embora. Então, dizer que a vida é um ciclo, isso todo mundo já sabe. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E nós vivemos num ciclo de aprendizado contínuo, cuja as nossas experiências servem para nos tornar pessoas cada vez mais maduras, cada vez mais boa. Olha, nós honestamente não esperávamos o falecimento do meu filho Diego. Foram um dia de extremas tristeza, ficou um buraco, um vazio imenso em nossas vidas. O choro parecia que nunca ia passar. A ferida aberta parecia que nunca ia cicatrizar. E a razão? Pois não. Espinha bífida é um defeito congênito em que a medula espinhal de um bebê em desenvolvimento não se desenvolve adequadamente. Embora o apoio de algumas pessoas naquele momento fora de fundamental importância para nós, suas palavras não traziam consolo aos nossos corações, que continuavam sentindo a dor da perda, do vazio, da saudade. Saudade esta nos fazia sentir um aperto bem profundo no peito, sem comparação. Maurício Fusco, perder um filho, é como perder tudo. Era como se a nossa vida tivesse perdido completamente o sentido. E exatamente nesse momento de tristeza profunda, onde as pessoas buscam um escape, uma saída para tentar recomeçar as suas vidas, fui encorajada por pessoas amigas a visitar um grupo chamado Pais Órfãos de Filhos.
Nome do grupo: Pais Órfãos de Filho. Porque a gente não aceita, Maurício, a morte do filho. Não tem esse pai e essa mãe que aceita a morte de um filho, não. Duro, é doloroso, eu sei que é doloroso. Relutei um pouco, talvez bastante, antes de aceitar. Porque, na verdade, eu queria estar em casa sem ter contato com ninguém, Maurício. Mas depois decidi aceitar o convite e ir em algumas reuniões foi o que me sobrou. E aí o meu esposo Augusto e eu passamos aí juntos. Cada reunião que eu participava era como uma dose de remédio, feito especialmente para trazer cura ao meu coração. Comecei a ler um livro de alta ajuda que os participantes do grupo liam. Quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de continuar. Percebi que algo diferente estava acontecendo comigo. As mensagens que eu ouvia no grupo, juntamente com a leitura, estava produzindo em mim uma mudança gradativa. Era como um bálsamo derramado em meu coração, trazendo conforto, refrigério, paz, tudo isso em minha alma, Maurício. Um ano dificílimo, um ano de luta, de dor, de saudade, de choro, de angústia. Um ano já havia se passado, Maurício e ouvintes. Durante esse tempo, tivemos a oportunidade de participar de um encontro de casais, organizado pelo grupo. Foi um evento maravilhoso. Muitas reuniões, brincadeiras, inclusive casamentos, onde confirmamos os nossos votos matrimoniais e uma cerimônia muito linda e íntima, Maurício. Tudo parecia tranquilo. Eu estava consolidando a minha fé através da leitura das histórias que eu ouvia dos outros e que as pessoas no grupo interpretavam. 1 ano e meio se passaram desde a trágica separação entre nós e meu filhinho. A ferida, Maurício, estava sendo cicatrizada, porém de maneira gradativa. Adentramos no mês de outubro de 1996. Eu engravidei pela 3ª vez, Maurício. Vou repetir. Outubro de 1996. Eu engravidei pela 3ª vez. Isso seria um fato normal na vida de qualquer casal que tivesse interiormente filho saudável. Mas o nosso caso não. Nosso caso era diferente, Maurício. Nosso primeiro filho apresentava problemas congênitos. O primeiro foi considerado estatisticamente normal pelos médicos, embora ele tenha passado por várias cirurgias corretivas. Mas o segundo foi um caso tão raro, levando ao falecimento prematuro. Havia em nós, então, Maurício, uma preocupação com relação a esses problemas congênitos que atingiram os nossos 2 primeiros filhos. Ainda na época do Diego, o médico que acompanhava era especialista em doenças de ossos e também um geneticista renomado. Através dele fizemos um estudo da nossa árvore genealógica e através desse estudo, o médico concluiu que havia incompatibilidade dos nossos cromossomas, que poderia causar a possibilidade de problemas congênitos durante a formação do bebê. Em outras palavras, levando em consideração, Maurício, que o problema se manifestou em 2 gestações anteriores, a probabilidade de ocorrer uma 3ª vez nos deixava, para não dizer enlouquecidos, no mínimo preocupados. Apesar de termos passado toda aquela luta com o nosso filho Diego, estamos diante de um novo desafio. O caso era extremamente delicado, então decidimos procurar o nosso líder para um aconselhamento. Estávamos precisando de uma palavra que pudesse nos orientar com relação à situação. Após a decisão, fomos à casa desse líder e contamos tudo o que havíamos passado, desde o primeiro filho até o falecimento do segundo, inclusive o estudo genético que fizemos, deixando bem claro tudo o que ocorrera em nossas vidas. E após ouvir toda a história, eu me lembro claramente a sábia resposta do seu Nunes. Ele disse: olha, meus queridos, nós cremos que os céus deram inteligência ao homem. Cremos também que os médicos foram constituídos para cuidar dos doentes e de suas enfermidades. Mas, acima de tudo, cremos no poder do Pai Todo-Poderoso, que pode operar um milagre e trazer essa criança perfeita, bem saudável ao mundo. Então ele nos perguntou, e essa pergunta eu queria estender aos seus ouvintes, Maurício. Ele fez a seguinte pergunta. Não é uma pergunta simples de ser respondida, não. Então por isso
Pensem antes de respondê-la, mas ele nos perguntou: vocês têm fé? Perguntou: vocês têm fé? Exatamente, esse silêncio foi o silêncio que nós fizemos também. É uma pergunta, parece muito simples, Maurício. Vocês têm fé? E respondemos depois de um breve silêncio: sim, temos. E ele nos disse: pois bem, venham cá. Vocês têm que falar as coisas que devem. Por algum tempo choramos e saímos dali com os corações aliviados. E querendo que tudo, e crendo que tudo iria ficar bem, iria dar tudo certo, procuramos um médico para fazer o pré-natal, maravilhoso, um homem bom e cheio de boas vontades, alguém com quem podíamos contar a qualquer momento. Tudo parecia estar bem, os médicos apresentou os resultados normais. Durante todo o período de gestação, todo o grupo estava na torcida por nós estávamos mantendo a nossa fé em dia, embora algumas vezes eu percebesse a preocupação do meu esposo. Eu cria no fundo da minha alma que Deus estava no controle da situação, Maurício, e queria nos abençoar. Quando se aproximou o fim da gravidez, você sabe que, bem, eu fiz uma promessa, um voto com relação ao meu cabelo. Eu não cortava o cabelo há mais de 18 anos, Maurício, e tinha certa vaidade com ele. Eu iria raspar o meu cabelo caso o meu filho nascesse sem nenhum problema de saúde. Eu sabia que isso não seria tão relevante para que acontecesse um milagre, mas eu queria fazer algo que me custasse algum sacrifício. Já se aproximava os 9 meses e estávamos confiantes. Compramos todo o enxoval, fizemos chá de bebê. Era só continuar confiando, Maurício. O momento do parto estava chegando, embora fosse a terceira vez que essa experiência se repetia em nossas vidas, a expectativa era grande demais. Sentíamos como se fosse o nosso primeiro filho, tamanha ansiedade e insegurança e a insegurança que nos assombrava. O dia do nascimento chegou. Havíamos escolhido o nome do menino. Ele se chamaria Gabriel, que em hebraico significa homem de Deus ou força de Deus. Fomos para o hospital e desta vez não houve proibição para o meu marido, não. Diferente das outras vezes, ele pôde entrar na sala de cirurgia e assistir a todo o parto. Quando o médico começou a puxar o menino, o coração do meu marido disparou. A nossa vontade de vê-lo era grande, Maurício. Então, após cortar o cordão umbilical, o doutor disse: olha, tudo parece normal, a criança é saudável. Ouvindo isso, eu senti uma alegria que invadia o meu coração de tanta gratidão por aquele milagre que eu havia recebido. Logo em seguida, perdi o sentido, desmaiando na mesa. Foi só um susto. O desmaio era fruto do alívio de me livrar do medo que dominava todo o meu corpo. Quando Gabriel nasceu perfeitamente saudável, contrariando todo o estudo genético que previa o risco de doença congênita, de outros casos anteriores e também da opiniões de alguns médicos que conheciam a nossa história e que nos aconselharam a abortar a criança. Sem palavras para descrever a emoção de ter o meu filho comigo naquele momento, Maurício. Sem palavras. Eu fiquei careca. Carequinha e com muito orgulho, Maurício. As pessoas perguntavam se eu estava doente e eu, cheia de alegria, dizia que doenças não era mais parte da nossa rotina. Foi bom para mim. A minha obsessão com o cabelo era terrível e hoje me considero uma pessoa muito mais controlada e consciente. Maurício, o Gabriel já está grande, está saudável, nunca passou por visitas sofridas aos hospitais, não, nunca passou. Só doencinha boba de criança natural, nada que nos desse grandes preocupações. Claro que enfrentamos problemas e dificuldades como qualquer outra família enfrenta, mas temos fé. Fé de que hoje está ruim, mas que amanhã poderá ser muito melhor. Eu hoje queria, no término da história, e que história linda é essa, eu queria que você hoje também contasse para nós uma experiência onde teve que romper em fé. Aliás, o título da história, o Guilherme, hoje, esse é o título da história, né? É uma pergunta. Você tem fé? Essa pergunta, eu quero deixar essa pergunta para o meu ouvinte. Você tem fé?
Em que momento você teve que romper a tua fé? Você que está me ouvindo pela Rádio Difusora 1010, está me vendo pelo YouTube, deixe os comentários a tua experiência de fé ou manda um WhatsApp aqui para a rádio 14 3264 8100 14 3264 8100. Este é o WhatsApp da Difusora para você deixar aí a sua opinião. Enquanto você o faz, eu quero falar para você que a programação da Difusora 1010 tem, na sequência aqui da sua história de vida, a continuação do Show do Gigante. Eu quero agradecer demais o Carlos Cian, que nos entrega a audiência lá em cima para a gente contar a sua história de vida. Então, para você participar nos mandando a sua história de vida é muito simples. É fusco1571@gmail.com. Esse é o nosso e-mail, fusco1571@gmail.com. O telefone da Difusora é o 3264-8100. O WhatsApp é o mesmo número, 3264-8100. Aí o pessoal anota e passa pra gente interpretar a sua carta, tá bom? E olha, não se esqueça, gente, deixa nos comentários aí a tua opinião com relação a essa história. A todos vocês que estiveram comigo até agora, muito obrigado pela amável audiência de vocês, que Deus abençoe vocês abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Você continua aí com o Show do Gigante e logo após o Show do Gigante tem o Rancho do Vale. Eu volto amanhã a partir das 3h15 aqui no Show do Gigante. Gente, fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir a sua história de vida com Maurício Fusco.